aí, criança, estou de volta. E aí, gostou do início aí do capítulo 1 do livro de História, Os Povos Indígenas? Vamos lá, vamos aí conversar um pouquinho. E aí a gente pergunta, né? Quem são esses povos indígenas? Quem são os indígenas? Indígenas são pessoas que têm aí a etnia, né? Que são um grupo social, onde tem a diferenciação apenas de costume, hábitos, crenças, religião diferente. Tá? Eles não são um tipo de pessoas, eles são pessoas. Não existe tipo de pessoas, existe grupos social, tá? Entre eles existe sim também grupos indígenas, vários grupos indígenas, e eles têm costume, crença, hábitos, até mesmo um idioma diferente, tá? A sua língua nativa, eles não são todos que têm a mesma língua nativa, eles têm línguas diferenciadas, tá? Mas são grupos de pessoas, não são tipos de pessoas. Muitas vezes as pessoas constroem uma imagem do índio como um estereotipo. Por quê? Por falta de conhecimento. Como se estereotipo, como se fosse um tipo de pessoas. E que não existe isso, tipo de pessoas. Existe pessoas com costumes e hábitos diferentes, né? Como eu acabei de falar, tá certo? Então, eles, os índios, eles têm direitos civis tanto quanto nós, tá? E esses direitos civis, ele está na lei da Constituição Cidadã, que foi criada em 1988, tá bom? Então, vamos aqui rever um pouquinho essa leitura, que eu achei bem interessante, tá? Quando eles falam aqui que estereotipo é uma construção, tá? Que faz parte aí da imagem do índio, que as pessoas construíram. Então, o que é estereotipo? E aí aqui diz que é uma visão que acabaram sendo simplificada, né? Resumida, aí formada por ideias de pessoas, né? Aí concebidas e alimentadas, que acabou que tem esse tipo de visão por falta de conhecimento realmente da vida dos índios, né? Da história dos índios, né? E a história dos índios, ela vem bem antes da colonização brasileira, que a gente vai ver no decorrer aí do estudo desse capítulo, tá bom? Então, aqui também mais embaixo, quando ele fala que o que é etnia, né? Grupo social que se diferencia em razão à cultura, religião, língua ou comportamento. Exatamente isso. Nós somos apenas grupos sociais, né? Então, o Brasil é formado por várias etnias, é formado por vários grupos sociais, tá? Africanos, indígenas, poloneses, né? Latino-americanos, europeus, asiáticos. Isso sim são grupos de pessoas, grupos sociais, que cada um trouxeram os seus costumes, as suas crenças, os seus hábitos e o seu comportamento de vida. Então, todos eles têm o direito civil de continuar aí os seus costumes, os seus hábitos e as suas crenças, tá? Então, é bom que a gente, né, tenha uma nova visão, né, aberta, tá? E aceitável, né, entre todos os grupos sociais. Afinal de contas, nós sabemos que esses grupos sociais é o que formou a população brasileira, tá bom? Então vamos lá. Passando aqui mais atrás, onde tem povos indígenas na formação da sociedade brasileira. Então, a formação da sociedade brasileira, os índios foi que contribuiu para essa formação com a colonização do Brasil. Mas vale ressaltar, que eu acabei de falar, que os índios eles já existiam no Brasil antes da colonização. Então, a história do Brasil, dos índios ainda é mais antiga do que no período que os portugueses vieram e fizeram aí a colonização brasileira, tá? E um trechozinho aqui também que eu achei bem importante é que os indígenas são integrantes da cultura e da população brasileira, né? Que aí constitui uma das bases para a formação da nossa sociedade. Então, por que a gente tem que falar que eles são tipo de pessoas?
se a sociedade brasileira é formada por muitos indígenas, né? Eu, particularmente, sou descendente de Índia, porque meu avô era índio legítimo, tá? Foi casada com minha avó, que não era índio, era descendente africana, e aí casou, e meu pai é descendente de índio, porque o pai dele era índio legítimo, tá? E aí é como a gente diz, né? Foi passando de geração em geração, e o sangue corre na veia, né? Tá? Então eu tenho aí descendente de africano, tenho um descendente indígena, tá? E aí você vê a mistura, né? Tá bom? Então, isso é a família do meu pai, tá? E a família da minha mãe, o meu avô, ele era alemão, ele era branco dos olhos azuis, ele era alemão, e a minha mãe, a minha avó, ela era descendente também africana, só que era um pouquinho mais clara, tá? Então, assim, a gente olhando bem, né, nós somos uma mistura mista, né, de raças, de etnias, não é isso? Então, vamos lá. Continuando, né? Na tarefa de classe, tá, que eu irei passar logo mais, vai ser algumas perguntinhas sobre esse tema aqui, que é o que são indígenas, tá? E povos indígenas na formação da sociedade brasileira, que foi estudada hoje, tá ok? Então, vou só dar uma explicada, tá? E aí eu vou dar um tempinho para que vocês passem para o caderno e façam aí a pesquisa no livro para vocês responderem, tá bom? Então, vamos lá. No primeiro quesito, o que são indígenas? E aí você vai encontrar lá na página 217, tá? E no segundo quesito, a atual palavra estereotipo é uma construção de imagem para os indígenas por usar pinturas no corpo e usar enfeites na cabeça, feito com penas. O que significa estereotipo? Tá? Então aí você vai também pesquisar aí no livro, né? Eu acabei de dar aí a resposta na explicação, mas você procura aí no livro para você entender um pouquinho melhor, tá? Então vamos lá. No terceiro quesito tem defina o que é etnia. Também tá bem fácil. Então, é só esses três quesitos que você vai aí escrever no caderno e vai responder agora, tá? E mandem para mim a foto, tá? Dessa atividade aí construída, tá certo? Então, boa sorte, né? Vamos lá, vamos estudar, né? Que é através do estudo que a gente obtém aí conhecimento, né? Para que a gente possa aí construir nossas ideias, né? E sejamos pessoas sábias, né? E inteligentes, tá bom, amor? Então vamos lá. Logo mais eu mandarei um áudio explicando a atividade de casa, tá certo? Vamos lá, vamos continuar aí o nosso conteúdo, tá? Fazendo aí a atividade de classe, tá bom? Beijo!